E aí, povo queridíssimo, finalmente vamos para a nossa segunda aula de inequações logarítmicas e última, tá? Essa aula vai ser mais curtinha para cobrir essa aula maior de inequações que tivemos antes, tá? Só vou fazer esses três exemplos, um com dois itens, o primeiro com dois itens e a segunda. A segunda para resolver essa inequação e a primeira para determinar o domínio das funções que tem lei f de x igual a isso e g de x igual a isso. E esses domínios vão recair em conhecimentos de inequação logarítmica. Se liga, tá? Aqui no primeiro, por que eu estou falando que vão recair em inequações? Olha só, eu tenho uma função que é raiz quadrada de alguém. Esse alguém é o log de 1 menos 2x. Para que essa função eu possa calcular imagens dela, a raiz quadrada dentro só pode admitir valores o quê? Positivos ou nulos. Pode inclusive ser zero aqui. Beleza? Então eu vou dizer no primeiro item que a minha restrição para o domínio da função é o quê? Que o log de 1 menos 2x seja maior ou igual a zero. A gente pode ter as nossas inequações, tanto do segundo grau, quanto exponenciais, atreladas a funções com raízes, com frações, e aí você vai pensar nas restrições das raízes, com índice par, das frações, tá? Que não pode zerar o denominador, que a gente vai ver agora, ok? E misturar isso com o que você conhece de inequação e equação logarítmica exponencial do segundo grau, que não fizemos, né? Fizemos apenas com a do primeiro grau, quando a gente estava iniciando funções vendo domínio, aí eu resolvi retomar trazendo esses dois exemplos, para lembrar que a gente pode fazer com qualquer inequação também. Se liga, então, eu quero que isso seja maior ou igual a zero, que é a restrição para o domínio da função, beleza, galera? Então, novamente, como vimos na aula passada, aqui a base é 10, ela não está explicitada, tá? Então, log disso na base 10, que é uma função crescente, pensando em uma função, tem que ser maior ou igual a zero. Aí ou eu posso escrever esse zero na base log de 1 na base 10, ou simplesmente eu já posso aplicar o 10 aqui e eu vou aplicar o 10 aqui. Lembrando que não precisa mudar de sinal, porque a base é 10. Se fosse uma base menor do que 1 e maior do que 0, mudava que seria decrescente, beleza? Então, disso eu tenho o quê? Que 1 menos 2x é maior ou igual a 10 elevado a 0, que é o nosso 1, tá? Bem devagarzinho, 1 menos 2x maior ou igual a 1, tá? Implica, então, que o menos 2x é maior ou igual a zero, que esse 1 passa para cá, menos zerou. Beleza. Menos 2x maior ou igual a zero. Esse menos 2 passa dividindo, tá? Porém, eu preciso multiplicar por menos 1, a negativo aqui. Eu vou dizer que x é menor ou igual a zero, tá? Bom, esses são os valores para a solução dessa inequação, que é para pensar em valores dentro daquela raiz, né, do radicando. Bom, esses valores eles servem aqui nesse log. Pense, eu não vou nem fazer aquela restrição que fizemos na aula anterior. Se eu jogar valores menores ou iguais a zero, ou seja, valores negativos, aqui, ao multiplicar por menos 2, ficarão positivos. Então, não vai ter problema. Qualquer valor negativo que eu jogar aqui, ó, qualquer, sempre fica positivo, somando com 1, vai dar positivo. Então, belezinha. Logo, o domínio dessa função f serão o quê? Todos os números reais negativos menores ou iguais a zero, reais negativos, incluindo zero. Então, não vou botar um asterisco. R negativo, tá? Que é a mesma coisa de dizer de menos infinito até zero fechado, ok? Beleza. Vamos pensar agora no segundo item. Eu vou apagar para ter espaço. Então, pessoal, segundo item, o item B. Também quero o domínio da função que tem lei g de x, tá? E essa lei é uma fração com variável no denominador, uma fração algébrica, sendo que essa variável está atrelada a um log. Poxa, eu já sei que numa fração eu não posso ter o que no denominador? Valores nulos, eu não posso zerar o denominador. Então aqui simplesmente, qual é a restrição que eu vou
implementar para achar o domínio dessa função? Eu simplesmente tenho que dizer que log de x na base 2 tem que ser diferente de zero. Não pode dar zero. Simples. É uma equação também que tem uma desigualdade, tá? Indiferente. Então, só que não é uma equação com infinitos valores. Vai dar um valor só. Aplico a definição de log aqui, para fazer um comparativo. Aqui não tem problema em mudar sinal diferente. O diferente não vou mudar para não diferente, tá? Não é como maior e menor. Mesmo se fosse a base decrescente, tá? Então, eu vou tratar como se fosse uma igualdade, tá? Só que eu tenho que lembrar que no final das contas não é para ser aquele valor. Em vez de ser igual, eu tenho que pensar como diferente. Bom, aplicando a definição de log, isso é equivalente a dizer que 2 elevado a zero tem que ser diferente de x. Portanto, x tem que ser diferente de 1. Bem simples. E esse raciocínio eu já poderia ter tido direto, não precisaria montar a expressão. Gente, qual é o único valor aqui que eu jogo para zerar esse log? 1. Porque log de 1 em qualquer base é 0. Então eu já sabia disso. Eu só não vou poder botar 1. Qualquer outro número eu vou poder botar, cuidado, qualquer outro número, o que? Positivo. Além disso, eu vou ter que pensar nessa situação. Que a restrição da minha fração, ela só dá a impossibilidade de zerar. Mas no denominador, eu também tenho que me preocupar que eu tenho um log. Se fosse outra expressão que não fosse o log, não tivesse outra restrição própria, só não podia zerar. Mas o log, além de tudo, esse logaritmando não pode ser o quê? Negativo. Então, além do x tem que ser diferente de 1, x também tem que ser maior do que zero. Porque se for menor do que zero, não vai existir log. Não tem como calcular isso aí. Tá? Logo, eu não vou poder achar imagens para a função. Portanto, qual é o domínio dessa função g? É um conjunto que seja valores, que tenha valores positivos e não nulos. E para x, né? Que é o conjunto do domínio, e que esse valor não seja 1. Portanto, são os números reais positivos, diferentes de zero. A gente precisa escrever o conjunto bonitinho, tá? Tirando o elemento, o conjunto unitário que tem o elemento 1. Ou você pode simplesmente, já que você esqueça dessa notação toda matemática, simplesmente você pode escrever que x pertence a R, tal que x é maior do que zero e x tem que ser diferente de 1. Beleza? Isso é equivalente a esse aqui. Beleza? Vou apagar para a gente fazer o último exemplo. Então, queridos, segundo exemplo, terceiro, na verdade, a gente fez duas letras do primeiro. No segundo exemplo, eu simplesmente tenho uma inequação logarítmica com o nosso querido ln, tá? Ou seja, log de fulaninho aqui na base E, tá? ln, log na base E. Tá vendo escrito ln? Sempre isso. Se liga. É que nem o log de 10, né? Log de 10 não, log na base 10. É só log. Então, eu tenho ln disso maior do que zero. É um número que contempla a base maior do que 1, gerando valores crescentes, tá? Então, simples, 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 implica em quê? Implica que eu vou passar a base e dizer que o logaritmando, eu mantenho o sinal, é maior do que E elevado ao zero, que é a mesma coisa que comparar com, implica que é a mesma coisa que comparar essa expressão com 1, que E elevado a zero é 1. E elevado a zero é qualquer número. Zero também é escrito como ln, ln de 1. ln de 1 é zero, assim como ln de 1 na base 2 é zero, assim que ln de 1 na base 10 é zero. Em qualquer base é zero. Consequência da definição, sendo bem repetitivo para você não esquecer esses detalhes. Então, nossa inequação do segundo grau, só melhorando ela um pouquinho, x² menos 3x menos 10
maior do que zero. Q1 vai passar para cá negativo, tá? Então, menos 10. Considera isso como uma função h de x, tá? Tal que todas que a gente trabalhou só consideravam positivo, mas você pode considerar negativo também, menor, né? Se for menor, menor ou igual, enfim. Só que a gente só está trabalhando com as do segundo grau e atreladas a maior, tá? Mas pode estar com menor também, cuidado para não viciar. Então, isso aqui maior do que zero, eu estou querendo que esses valores sejam positivos e não sejam zero, tá? Os valores que eu jogue nessa expressão. Bom, considerando isso como h de x, eu vou calcular os zeros da minha função para fazer o estudo do sinal, que é uma inequação do segundo grau. X ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero. Quem é o a? É uma inequação do segundo grau com a expressão completa do polinômio do segundo grau. O a vale 1, o b vale menos 3, o c vale menos 10. Beleza? Usando a fórmula de Bhaskara, b ao quadrado 9 menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Como é menos 10, mais 40. Ótimo, nosso 49 aqui bonitinho. Beleza? Bom, Bhaskara, quem é Bhaskara? Para o x, menos b, então dá mais 3, que é menos 3. Mais ou menos raiz quadrada de 49, que é 7, sobre 2 vezes a. Nossa fórmula de Bhaskara. Não vou ficar repetindo mais ela, porque aí está com dúvida, vá nas aulas de função de segundo grau, que a gente repetir ela toda hora. Tá? A gente tem que avançar no conhecimento, no desenvolvimento matemático. Olha só, 3 mais 7, 10 sobre 2, que dá 5. 3 menos 7, menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Tá? Então, estudando sinal com cavidade para cima, porque o A é positivo, pá. Não posso usar esses valores, porque senão zeraria essa expressão, porque eles são zeros dessa função. Então, ó, bolinha aberta, menos 2 e 5. Onde é que é positivo? Para cá e aqui é negativo. Eu quero que essa expressão seja positiva, então pinto dos lados aqui, ó. Beleza? Enfim, tá? Bom, será que esses valores eles servem para mim? Eles são valores que servem nessa expressão, que é equivalente a essa expressão. Então, vão servir. São valores que vão deixar essa expressão positiva, que é o mesmo que deixar essa expressão maior do que 1. E sendo ela maior do que 1, não tem nenhum problema para o meu logaritmo. Tá? Interpretação. Logo, a solução, quem será? O intervalo que vai de menos 2 a, de menos infinito até menos 2 aberto, né, vem de lá de baixo, unido, porque dá um pulo ao outro conjunto, aberto em 5 até mais infinito. Beleza? Nossa aula agora de inequação foi mais curtinha, tá? Vimos esses 3 exemplos bonitinhos. E finalizamos inequações logarítmicas por aqui. Claro que nunca se finaliza, tem sempre muito exercício, muita coisa para fazer na matemática, tá? Em todos os assuntos, todos os objetos matemáticos, beleza? Se liga, continue os estudos. É isso, curte, compartilha, se inscreve no canal, um abração e até a nossa próxima aula de funções, já começando função modular, beleza? Valeu!